Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Os Segredos da Performance. Eu sou o William Corrêa, psicólogo esportivo. E aqui na nossa mesa de sempre, Marcelo Santos, personal trainer. Boa. Rafael Gonçalves, nutricionista esportivo. Isso. Rapaziada, mais um episódio. Mais um. Vamos para mais um dia. Vamos para dentro. Que vamos. Muito bom. Bom, vamos direto chamar aqui a nossa primeira convidada, que ela é de longe daqui de onde nós estamos. Olha aí que beleza. A Gleice, vamos colocar ela aqui na tela já do nosso podcast. Gleice. A Gleice vai falar lá da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A Gleice, ela está no nono ano, no nono período de psicologia, no último ano. Né, e a Gleice tem a pretensão de trabalhar com o esporte. Então, fechando aí, praticamente, né, Gleice? Fechando aí o curso de psicologia. Gleice, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, à nossa mesa. Por favor, traga a sua questão para a gente poder conversar sobre ela e debater um pouquinho. Tá bem, então, meu nome é Gleice, né, então eu moro na cidade de Rio Grande, sou estudante de psicologia e quando eu comecei a fazer os estágios, eu já quis fazer na parte do esporte, então por isso eu já fiz uma especialização, então hoje o meu tema seria a importância do psicólogo esportivo, né, então a minha pergunta, o meu tema seria que durante muito tempo a gente observou, né, que o psicólogo, ele não era bem visto nesse meio, né, pois o atleta de alta performance achava que só jogar e se preparar era o suficiente. Mas, com o passar dos anos, né, os próprios atletas perceberam que a psicologia ela vem ajudando bastante na questão não só mental, né, mas a gente tem a preparação física, a preparação alimentar, mas vem crescendo, já, né, quebrando esse tabu da questão do psicólogo na área esportiva. Então, a minha pergunta seria como que o psicólogo esportivo ele ajuda esse atleta, né, de alta performance em questões de ansiedade, na questão quando está longe da família, né, então enfatizando realmente a importância do treino mental para o atleta de alta performance. Seria direcionada ao psicólogo William e também aos demais colegas que também contribuem, né, nessa ação. Aqui, Não, show de bola. Gleice, a gente só brinca, né, claro, é minha área, que a gente fala só cuidado para não se apaixonar pela psicologia do esporte, né, porque é muito gostoso a gente poder falar de algo que há tantos anos a gente trabalha, e acho que só um dado para a gente poder contextualizar, né, a psicologia do esporte ela vira uma especialidade há um pouco mais de 20 anos atrás, então assim, vejam como é recente quando a gente fala a nível de, nem tanto de atuação, porque a atuação ela também já vinha sendo realizada antes, mas a nível de especialidade. Né, e aí eu dividi em alguns tópicos aqui, né, o que a Gleice traz para a gente a nível de questionamentos, e claro, vocês fiquem à vontade aí para poder trazer as considerações das áreas de vocês, porque assim, né, algumas coisas são interessantes, por exemplo, vamos pensar no trabalho em si, né, a primeira questão que a Gleice traz, que é o trabalho do psicólogo inserido nos clubes, né, até para poder ter esse entendimento, ou esse envolvimento. Vamos pensar o seguinte, né, Gleice, que dentro de clubes, vamos pegar uma realidade onde a gente tem um profissional que trabalha com o profissional, um elenco profissional, que ela traz a questão do futebol, que acredito que é teu interesse também, né, Gleice? E quando a gente pega as categorias de base. Eu diria que é um trabalho muito mais generalizado, por quê? Eu trabalhando com uma equipe profissional, eu vou ter em torno de, 35 a 40 atletas, às vezes até um pouquinho mais para poder ser trabalhado. O profissional, como já aconteceu comigo também, de trabalhar com categorias de base, ele vai ter em torno do que ali se ele tiver em um clube. 100, 120, 150 atletas, não tem como ser particular, não tem como ser somente individualizado. Claro, você vai trabalhar atletas de forma particular, específica, trazendo as suas demandas, mas como é que você vai ter 100, 120 atletas e vai trabalhar com eles com hora marcada dentro do clube, sem fazer as outras coisas, né? Então veja como num primeiro momento tem esse trabalho um pouco mais generalizado, um pouco mais de abordagens, claro, de avaliações, de testagens, de dinâmicas, onde você consegue, né, de alguma forma, entender o perfil daquele indivíduo, você consegue fazer dinâmicas para trabalhar não só aspectos, né, relacionados à comunicação, liderança, o envolvimento do próprio grupo e também da comissão técnica, né? Veja assim, esse é só um start para a gente poder falar do trabalho que ele é realizado dentro do clube, mas aí a Gleice traz dois temas que são bem recorrentes na nossa área, né? O primeiro deles, né, que eu deixo anotado aqui, que é a questão da ansiedade. A ansiedade seria um tópico completo aqui para a gente poder discutir, porque nas áreas de vocês... Até na parte física. Total, é isso aí, eu ia trazer o exemplo do Rafa, né, quando a gente fala na parte nutricional, não tem correlação a
a parte nutricional com a ansiedade do indivíduo, né? Não, quase. Só total que a gente tá falando de um hábito. Nada. Né? Então, assim, o quanto é interessante, né, Gleice? Mas no trabalho, claro, da psicologia de forma específica, a gente vai pensar num contexto de análise e de autoconhecimento. Eu preciso entender esse atleta, e já que eu tô dentro do clube, tem essa questão de você poder acompanhar ele ao longo do tempo, entender quem é o indivíduo, fazer, claro, abordagens que são pontuais. De novo, não que talvez você tenha o tempo e a estrutura dentro do clube para fazer esse acompanhamento com ele, mas você pode estar ali, né? Ou seja, não só fazendo essa abordagem inicial, entender esse aspecto de ansiedade dele, ajudá-lo, claro, a esse aspecto do autoconhecimento, mas também, não só com indicações fora dali, mas todo um contexto que você vai poder ajudar com técnicas daí, claro, né? Também de redução de ansiedade. E hoje existem inúmeras, né? Existem vários artigos, várias situações que você pode estar lendo para poder aprender um pouco mais sobre essas técnicas. Quando a gente fala de visualização, fala de respiração, fala de meditação, fala de N situações que você pode, num primeiro momento, ensinar o teu atleta a fazer isso. Depois você pode fazer com ele. E aí, claro que daí entra o trabalho que ele é generalizado, como a gente está falando aqui, né? E quando ele é particular, quando ele é clínico. E aí eu vejo que é muito mais proveitoso nesse sentido a nível de resultado individual. Não que você não possa fazer isso dentro do clube, mas a gente já trouxe aqui o contexto para ver a dificuldade que é você ter, você vai dar o treinamento lá para 120 atletas ao longo do tempo, individualizado. Não tem como. Né? Então, e aí quando você vai para um trabalho mais específico, o quanto que isso passa a ser interessante. Né? E o terceiro tópico, só para abrir para os colegas aqui poderem comentar também, o teu último tópico, quando você fala do trabalho da psicologia, através da questão da distância da família. Né? E aí eu vejo que existe uma questão de perfil de comportamento do indivíduo, que tenho certeza que o Rafa e o Marcelo também já puderam trabalhar com atletas, que tem perfis de atletas que se adaptam de uma forma muito rápida. À distância. Porque muitas vezes a gente fala muito aqui, né, no podcast sobre mentalidade de atleta. E eu sei que essa frase não sai só da minha boca. Sai deles, inclusive, né, que são de áreas correlatas. Mas assim, a mentalidade de atleta, muitas vezes o atleta muito jovem, inclusive, já tem essa mentalidade e entende que a distância que ele está da família dele exige foco, disciplina, comprometimento e N situações para ele poder manter naquilo que ele quer e, claro, atingir a maior performance que ele pode e seguir a carreira dele. Agora, por outro lado, aí sim, né, vão ter muitos atletas, N atletas, que vão ter essa dificuldade. Primeiro por uma questão de perfil, depois por uma questão de educação familiar dentro de casa. Até mais velhos também, né? Mais velhos, inclusive, não precisa nem ser muito jovem. A influência do ambiente, você imagina em Camboriú, você tá lá longe da família, com 17 anos. Um lugar feio. O cara tá as em tentações Floripa, né? de você fugir, lugar ruim. Florianópolis, né? Cidades que são mais voltadas à festa, para você manter o foco e não se perder, né? Com certeza. É um trabalho difícil. Há que se sempre reforçar o foco, né? O porquê. Essa maturidade mental que a gente chama, né, nos atletas. Tem atletas ali que têm 11 anos e tem uma maturidade mental de concentração, de entendimento do processo, do que precisa ser feito e não. E tem meninos ali que a gente vê de sub-20, né? Um dos indicadores aí de muitos atletas, né? O William trabalhou com essa categoria, você mais do que eu também. Um dos indicadores ali dos atletas não conseguir essa transição, muitas vezes é o extracampo. Né? Esse extracampo, o cara demonstra que ele não tem essa maturidade mental de ser um atleta. Daí eu só complemento, Marcelo, com o que o Rafa traz, né? Essa questão do ambiente em si, que é perfeito, mas também existe uma questão de perfil do próprio indivíduo, que daí vão entrar outras situações que a Gleice está estudando também, que aí entra a personalidade, por exemplo. Né? Que aquela capacidade que ele tem de fácil socialização, ou não. Né? O que, claro, tudo pode ser uma baita de uma vantagem, quanto pode limitar o indivíduo a uma série de coisas, né? Quando a gente pega o do contrário, né? Ele é sociável, então quer dizer que, né, ele está lá, uma cidade que existe N situações que ele possa estar fazendo para muitas vezes prejudicar o processo dele, ou não, né? Ou ele é um atleta que tem dificuldade, muitas vezes, de socializar, de interagir, e que vai ter que ser trabalhado isso, inclusive. Muito retraído, né? Exatamente, para que ele possa se desenvolver. Então tem uma mistura de perfil com o ambiente que faz com que esse atleta com 11 anos, né, e vou dizer mais até, inclusive para quem está escutando a gente, né, que muitas vezes esse atleta de 11 anos, o principal ambiente que ele tem de influência é o pai e a mãe. Exato. E não adianta, é eles que vão criando nele essa maturidade, esse entendimento, essa liberdade de muitas vezes falar, cara,
faz o que você tem que fazer, se você não quiser mais, nós vamos te apoiar. E é o que, acredito que é o que menos acontece. Pois Tem é. muitos casos positivos ali que a gente conhece, mas, pô, eu trabalhei 9 anos numa escola de futebol, na FT10 Esportes. Sim. E lá, você também trabalhou lá, a gente vivenciava o dia a dia dos pais em competição e não. E, cara, dos meus 9 anos dentro, trabalhando com essas crianças e vendo o comportamento dos pais, com certeza ali mais de 50%, no meu entendimento, foram situações negativas para com a criança, sabe? Viu? De Às feedback, vezes- por exemplo, que esse comportamento dos pais negativo com a criança não vai trazer nele essa maturidade mental. Os pais, às vezes, na maior parte das vezes, não estão preparados para algumas condições. Nossa, muitas vezes. Né? E aí tem a situação do pai e da mãe. A mãe é muito mais protetora. Entendeu? O pai, não, vai pro Flamengo? Vai pro Flamengo. Vai morar, tem 9 anos, vai morar lá, entendeu? Às vezes a mãe não, meu filho, não dá. E aí o menino talvez sinta isso e vai criar essa dificuldade de desenvolver. Eu acho que assim, é um desenvolvimento, realmente é uma situação que é difícil, porque ele está pulando, se for comparar com os colegas de escola, são etapas completamente diferentes. Exato. Né? O menino tem que ir para o interior do Paraná para disputar um jogo no sábado de manhã, então já viaja na sexta. Os outros meninos estão combinando um cinema na sexta-feira, entendeu? E ele já sabe. Ou seja, ele tem que estar afim. Sim. É um menino que desde novo ele vai ter que estar afim, entendeu? Exatamente. Não é uma situação muito simples. E eu acho que isso os pais têm que entender também. É o que você falou. Definir se é o caminho ou não é o caminho. E pronto. Se é o caminho, aí vamos ter que pagar o preço. Todo mundo, a família toda. Mas aí, olha que interessante, né? Como a gente vai girando aqui na nossa mesa os temas, porque é só para você entender, né, Gleice, o quanto que é um aspecto. A gente está falando aqui sobre adaptação, distância da família, adaptação, e o quanto que um aspecto pode, sim, né, fazer com que o atleta aumente sua performance, melhore, crie objetivos, crie metas e vai. Ou N atletas que nós três aqui já conversamos, e o Caveira em um dos episódios comentou, né? Quantos atletas mais talentosos que ele, inclusive, ficaram para trás. Né? E o quanto daí entra o nosso trabalho, né, Gleice? Muitas vezes da orientação, muitas vezes do aconselhamento, muitas vezes do ouvido, né, que é o nosso papel. E aí eu acho que entra a diferença de um psicólogo clínico para um psicólogo do esporte. Você não está num divã, né? Você está do lado do campo. Você chega no garoto e fala assim, pô, o que está acontecendo? Está mais calado? Você vai desenrolando uma conversa para chegar num objetivo. Eu que não sou psicólogo, puxo esse assunto porque para mim é importante. Na parte da nutrição, na parte da coordenação de saúde. Porque de repente ele está deixando de passar uma informação ou de, até dentro do trabalho no campo, de desempenhar uma função por algum motivo que você não sabe. Né? Ou, de repente, eu escutei já uma vez aí, não vou falar nome, mas já escutei um menino falando, não, minha mãe morreu semana passada e eu estou morando com a minha tia. Você não sabe até que ponto está influenciando isso vai ter uma influência positiva ou negativa? Positiva, não. Negativa nesse menino que vai afetar o desempenho dele. E aí, de repente, você está cobrando dele, ele tem uma coisa que não está resolvida. E não vai ser no divã, vai ser ali, no dia a dia. Então, por isso que eu acho, e acho que é importante para o psicólogo saber interagir com comissão, com staff, com os atletas. Agora, Rafa, só deixa eu trazer um adendo, só para vocês poderem parar para pensar no nosso papel, inclusive, acho que tem tudo a ver com o que a Gleice traz, da questão de confiança gerada do atleta na gente, porque assim, cara, eu tenho contato do presidente, do treinador, do auxiliar, do preparador físico, qualquer coisa que esse cara passe para mim, claro, eu posso, digo, entre aspas, né, eu posso pegar a informação e chegar no treinador e falar, então, treinador, então, treinador, esse atleta falou isso, daquilo, e você e tal. É delicado. Cara, veja como a gente precisa ter uma relação tão próxima e tão boa com o atleta, que ele entenda, né, que o sigilo que ele vai também existe para isso. E que a gente não tá ali para ser um X9. Isso aí. E muitas vezes, e assim, de N situações a gente já pôde ouvir de outros atletas, que muitas vezes a impressão deles é que a gente passa a ser meio que um X9, assim, aquele atleta não tá gostando do trabalho do treinador, então ele sabe que se ele falar pro psicólogo, ele vai levar pro treinador. Opa, mas não tem nada a ver com relação a isso.
né? E agora o quanto que os trabalhos que já vêm sendo feitos, claro, né? Eu digo daí a nível Brasil, né? Hoje a gente tem boas referências a nível Brasil de trabalhos que vão sendo realizados já há décadas, né? Algumas décadas assim, especialmente no Botafogo, no Fluminense, no Santos, no Palmeiras, assim, cases de muito sucesso, né, e de pessoas de referência que hoje a gente tem no nosso país, de produção científica, tudo isso, que faz com que cada vez mais, né, a psicologia do esporte ela se engrandeça enquanto área, né, se desenvolva enquanto área, e a gente tem dados assim, né, que, por exemplo, né, a gente pega Campeonato Brasileiro de Série A, né, dados que o nosso grupo, né, de psicólogos aí do Brasil a gente vai compartilhando, de muitas vezes numa Série A você ter 60% dos clubes que tem o trabalho, outros 40% não. Hoje até se discute, né, a inserção de psiquiatra do esporte. Né? E um dos meus parceiros, que talvez até assista esse podcast aí, que é o Hélio Fadel, hoje ele é psiquiatra do Vasco da Gama. É de Minas, ele não é mineiro? Mineiro. Sei quem é. Mineiro, meu parceiraço. E hoje ele está lá. Né? Psiquiatra do COB, estava nas Olimpíadas agora, né, no meio do ano. Né? E um cara que está lá trabalhando junto com o departamento de psicologia. Então, assim, vejam que legal que é quando a gente fala dessa interdisciplinaridade, e que todos estão ali para o aumento da performance do E uma coisa atleta. que é importante entender, as pessoas precisam entender o seguinte, não é porque o clube tem nutricionista, psicólogo, psiquiatra, dentista, oftalmo, que ele vai ser campeão no primeiro campeonato. Não funciona assim. Uhum. E isso, às vezes, é uma ideia que o dirigente compra. O que eu vou fazer? Pô, vou pagar o salário de um psicólogo e não é garantia que eu vou ter um bom resultado. Mas o que é o bom resultado? Entendeu? Estamos falando com atletas de formação, para atletas de formação. Um bom resultado é conseguir tirar desse atleta o desenvolvimento adequado. E lá na frente ele vai... Exatamente. Só que muita gente, muitos clubes aí, eles não entendem que o atleta lá do profissional, ele começa a preparação, o desenvolvimento dele lá na base. Lá no sub-11. Perfeito. Então, uma das situações que acontece, né, nessa questão de iniciação e rendimento, eu vejo muitos clubes que eles dão uma importância muito grande para o sub-20, por exemplo, não que não tenha que dar, né, o pé no profissional ali. Claro. Mas meio que relaxam lá com sub-11, 12, 13. Tipo Mas assim, por quê, né, Marcelo? O retorno tá no curto prazo. Exatamente. E aí o atleta que eu tô trabalhando aí no sub-20, eu sei que ele tá pisando já no profissional. E aí quando eu olho o sub-11, eu falo, cara, esse menino vai me dar retorno daqui tempo, quantos anos? Talvez daqui 8, 10 anos. Só que aí é que tá. Sabe por quê? Porque um erro com esse menino lá no sub-11, cara, às vezes ele nem se perdeu um talento gigante por causa de um relaxo. E assim, convicção, processo, metodologia, tudo. O clube, que é um clube que preza por alguma excelência e que quer algum resultado, mesmo sendo financeiro, né? Eu preciso vender atletas, mas você precisa vender um atleta o mais completo possível. Sim, exatamente. Formado, né? Formado. Então você tem que investir. Esse é um tipo de custo que não é custo, é investimento. Exatamente. Quando a gente traz o tema que a Gleice está trazendo, né, no sentido da importância da psicologia do esporte e tal, entra nesse debate, né, que é a questão do detalhe, que é a questão que a gente falava ali em outros episódios do 1%, né, exatamente. O quanto que esse 1% influência, vai ser necessário. Eu falei pro William, né, numa resenha que a gente fez lá, que nas minhas publicações no Instagram, né, eu sempre coloco lá, agora não muito mais, por causa que eu mudei a empresa, a ideia e tal, mas eu sempre postava assim, o cérebro antes do músculo, antes da bola, antes de qualquer coisa. O emoji lá. O meu primeiro emoji era o cérebro. E eu sou preparador físico, né? Por quê? Sem o cérebro estar trabalhando direito, principalmente com o entendimento dos porquês, o resto não funciona. Não tem melhora física, não tem melhora nutricional, não tem melhora técnica se o cérebro não estiver funcionando direito. E o cérebro e suas funções, né? A função ali de prevenir a ansiedade, o estresse, né? Toda essa questão de ansiedade, estresse e outras situações ali. Até porque vocês falaram, e era um tema que ela colocou, da ansiedade. Não posso tirar a ansiedade de uma pessoa, não é isso? Exato. Eu preciso trabalhar lá, vocês, os psicólogos, certo? Até que ponto a ansiedade é ruim ou é boa? Porque assim, aquele frio na barriga, o campeonato vai começar, eu vou estrear. Isso precisa ter. Pra mim precisa. Isso é o normal. Todos os atletas têm, né? Até os mais experientes ali dizem, Se né, não que tiver, é estranho. o frio na barriga é igual ao da primeira vez. É isso, né? Agora deixa eu trazer um relato de uma vez, num dos lugares que eu passei, eu atuei no sentido profissional, né? Certo. Trabalhei com um atleta um goleiro,
que jogou Champions League. E ele estava aqui, trabalhando comigo aqui em Curitiba. E quando a gente fazia ali, ó, ele saía do aquecimento, voltava, aquele momento de se trocar e tal, fazer a oração, eu ficava sempre do lado dele, ele tal, trocava, não sei o que, colocava a roupa, e aí, num determinado dia, ele virou pra mim assim, me chamava de doutor, né? Ele olhou pra mim e falou, doutor, eu tô com 40 anos, eu joguei Champions League, a gente vai jogar um campeonato estadual, mas ó, o frio tá aqui ainda na minha barriga. Sensacional, cara. Ele falou, e eu sei que o dia que eu perder esse frio na barriga, eu tenho que parar de jogar. Exato. É isso aí. Cara, é isso. A ansiedade é isso. Faz parte do processo, né? A pessoa tem ansiedade. Agora, tem que ver como que ela direciona isso, né? Aí tá a questão que a gente traz no começo aqui da resposta para Gleice, né, Rafa? Do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Não é uma questão que é exagerada, não é uma questão que vai diminuir a performance dele, não. É algo que eles... eu até troco pode o termo... ser motivador também. Então, eu troco o termo ansiedade por ativação. Aí, ó. O cara entende que o corpo dele tá ativando, né? O que você falou do cérebro, né? O cérebro dele tá ativando o corpo. É isso. E às vezes os sinais são esses. E de repente o cara pode ter até medo, né? Vai chegar o campeonato, já vou ficar... Ou a luta, a gente tá falando de futebol, porque foi um tema que a Gleice comentou e tal, mas pode ser um lutador. Você pode pegar um cara que vai colocar kimono amanhã e tem o peso, a ansiedade de não bater peso. Entendeu? Vamos pegar o exemplo do kimono. Faz um tempo que eu comecei a treinar jiu-jitsu. Aí, eu já vim da luta em pé, mas coragem, eu fui pro chão agora. Comecei a treinar. Cara, e toda vez que eu vou fazer um rola, eu fico nervoso. Véio. Aí, ó. Entendeu? Bate uma ansiedade. Pode ter a situação ali de eu ainda ser um atleta iniciante, claro, mas eu sou competitivo. Exatamente. Entendeu? Então, pô, é um treino. Mas a hora que eu vejo os caras já se arrumando, que o couro vai comer, eu já começo a me dar pra barriga, velho. Eu já atendi atleta que chegava assim e falava, ó, na frente do buffet. Cara, quando eu vejo doce, aí já influencia na minha área. Não, aí vamos ter que conversar. Mas olha que isso é diferente. Olha que legal agora, Marcelo, você falando disso, porque a gente falou também sobre ambiente, que é essa coisa, né? Você tá ali com os outros colegas lutando e tal, mas falava de outra coisa que era o perfil. Competitivo. Perfeito. Eu sou muito competitivo. É isso. E aí, por isso que a gente tá comentando isso, né, Gleice? Para entender o quanto que a nossa análise é para poder chegar no atleta e dizer, cara, e aí, qual que é? Qual é o ambiente que você foi criado? Qual foi as coisas que colocaram na tua cabeça? Né, para você pensar dessa forma. Qual é o teu nível, muitas vezes, de liderança, comunicação, competitividade, confiança, tudo que a gente pode analisar do atleta e tentar, claro, a partir disso, extrair o melhor dele ali. Exato. Trabalhoso. O que, resumindo, Gleice, não é fácil, mas é apaixonante. É aquela água gelada, piscina gelada, né? Fácil, pula, mas venha, pode pular. Né? É apaixonante porque são muitos temas, é muita coisa legal, né? E acho que essa é a ideia também, né? De criar esse tipo de projeto, né? De podcast, porque a gente tem esse tipo de trocas, né? Entre as áreas diversas. Mas se fosse para mim dar uma dica para você continue. Insista, é isso aí. Que é muito legal. Mas, Gleice, claro, caso você queira complementar com mais algum comentário, alguma informação, uma observação tua de tudo que a gente pode falar aí nesse tempinho. Bom, na verdade, eu acredito que foi um complemento, né, de todos os colegas aí, cada um na sua área, entende que realmente a importância, né, do treino mental, tanto com a parte realmente na psicologia e nas outras áreas, no treino físico, a questão da alimentação, tudo envolve o mental, né? Então, acredito que foi respondido, né, o que eu gostaria de saber em relação a como é dentro de um clube, que é diferente da parte clínica, né? E realmente voltado para atletas, né? Independente se é futebol, se é luta, independente de qual competição que vai participar, né? É isso aí. Gleice, você quer complementar? Não, só pela abraçar a causa e seguir firme. Claro, tem muita coisa pela frente. Muita coisa boa para estudar. Gleice, a gente quer agradecer demais a tua participação, né? Eu acho que eu gosto bastante do tema que você trouxe. Obrigado aí pela tua questão. Espero, claro, que a gente possa ter estimulado você aí um pouquinho mais atrás, né, de informações, né? Parabéns pela tua trajetória até então e boa sorte aí na sequência da tua carreira. A gente fica sempre à disposição. Obrigado pela tua participação. Sucesso, Gleice. Obrigada, eu que agradeço por ter participado e obrigado pelos esclarecimentos também. Que legal. Valeu, obrigado, Gleice. Bom demais. Show de bola. Bom, antes de nós irmos aqui chamarmos, né, nosso próximo participante, a gente quer colocar na tela aqui os 3 patrocinadores desse projeto. Vamos falar primeiro aqui da Tribo do Campeão, treinamento mental para atletas. Como a gente fala aqui em todos os episódios, você que já está acompanhando aí a nossa trajetória aqui no nosso podcast, claro, se você quer levar, né, um acompanhamento psicológico, percebeu nessa conversa, inclusive, o quão importante é, né, o teu atleta aí ter um acompanhamento, entra no Instagram da Tribo do Campeão, ou até na descrição desse vídeo aqui,
onde tem o WhatsApp, né, da tribo. Entra lá, clica nos nossos links, converse com o pessoal da tribo que você vai ser prontamente atendido, né, entendendo qual vai ser a proposta, quais são os valores, tudo como acontece, né, no treinamento mental aí de atletas. Legal? Próximo na tela também. Nosso próximo patrocinador é a FT10 Esportes, seriedade na formação de atletas e cidadãos. Na descrição desse vídeo a gente vai deixar indicado aqui, né, os 3 professores responsáveis pela FT10, né, o professor Fernando Borri. Dizem que ele é parecido comigo, eu acho... É bem parecido. Não, eu acho bem que não é não. Mas assim, ele pode falar com... ele me chama de irmão, quase né, cara? gêmeo. Porque aí o pessoal Quase vai gêmeo. se confundir comigo lá, mas... vamos deixar aqui o contato do Fernando Borri, do Thiaguinho, né, e do professor Rafael Galan, né, entre em contato com eles, galera aqui de Curitiba e região metropolitana, né, leva o teu filho lá para fazer uma aula experimental, né, e ver o que eles têm a oferecer para vocês, certamente vão gostar bastante. E o nosso terceiro patrocinador, Duon Vitaminas, fornecedor oficial de vitaminas e suplementos do Paraná Clube. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo também, né, o contato da Duon. Você que tem interesse por esse tema, você que é atleta, pai, mãe, coordenador, treinador, quer levar aí, né, algo diferenciado para os seus atletas, aqui na descrição desse vídeo, você também pode falar aí com o Marcelo da Duon, pode entrar no Instagram da Duon e falar com eles por lá para saber como funciona também o trabalho deles aí com relação às vitaminas. Combinado? Bom, então vamos para o nosso próximo convidado. Vamos chamar aqui na nossa tela o Renan e a Nicole, os dois que são de Curitiba. Olha aí, ó. E são corredores de rua. Renan, bem jovens. Renan e Nicole, por favor, sejam bem-vindos aí primeiro à nossa mesa e, claro, tragam a questão de vocês aí para a gente poder debater um pouquinho. Primeiramente, boa noite, queria agradecer pelo convite. Eu sou a Nicole, tenho 19 anos e há mais ou menos um ano eu virei atleta amadora de corridas de rua. Então, boa noite para vocês também. Meu nome é Renan, eu sou graduando de Educação Física, estou no 2º período, e também, como a Nicole, agora estou adentrando mais nesse mundo da corrida, e também sou atleta amador de corrida de rua. E daí, como eu tenho me interessado bastante por essa área de corrida, a nossa pergunta foi muito relacionada à parte nutricional, né? Porque como futuro professor de Educação Física, eu vou ter, querendo ou não, essa parte de biomecânica, né, toda essa parte mais específica da educação física eu vou ter, e também a parte psicológica. Então a gente pensou numa pergunta em conjunto, e a gente quer fazer especificamente para o Rafael, sobre uma pergunta de nutrição, né? Na verdade são divididas em 3 perguntas, perdão. A alimentação pré-prova, se ela faz diferença, né, no desempenho do atleta, que tipo de alimentos evitar, ou quais aumentar a quantidade, e também como fazer uma hidratação adequada. Eu acredito que são pontos bem importantes que a gente tem que se salientar quando a gente vai correr. Sensacional. Muito bom. Parabéns, Aí. primeiro pela iniciativa. Eu acho que vocês são jovens e às vezes as pessoas começam a dar atenção para essa história de alimentação e exercício depois que passa um pouco do tempo. E aí precisa correr atrás para corrigir. Aí para emagrecer primeiro, enfim. Vocês estão começando bem na hora certa. Em muitos casos as pessoas querem tratar. O errado é tratar. Exatamente. Dá para tratar? Lógico que dá para tratar. Mas a ideia é não tratar. Mas quanto antes, melhor, né? Mas aí sem você dúvida. prevenir, melhorar e prevenir. Isso aí. E daqui a pouco, a Nicole está estudando o quê, Nicole? Nutrição. Não, eu estou tentando pensar em medicina ainda. A medicina também vai te ajudar, vai ser bom. A corrida é uma atividade de gasto energético, claro, depende da frequência que vocês, o treino na semana, e a quilometragem, né? Quanto que vocês rodam por semana também. Né? Se são treinos 2 vezes na semana, a gente já teve aqui em outro episódio, corredora de ultramaratona. No primeiro, quem quiser assistir lá o primeiro episódio. Só que eram volumes altíssimos, né? E ela já tinha uma experiência enorme em corrida. A nossa questão era em relação ao treino à parte, né? Exato. O quanto que ela conseguia manter de treino físico, treino de força. Na alimentação, a gente tem que diferenciar isso, a intensidade e a frequência, né? Óbvio que daí, quando vai se montar um plano alimentar, tem que levar em consideração também o peso corporal, sexo masculino e feminino, enfim. Mas aqui a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais generalizada. Prioritariamente, precisa de energia.
Então eu preciso que vocês tenham algum aporte de carboidrato antes, no dia anterior dessa prova de vocês, né? Então, carboidrato de fácil digestão, então pode ser macarrão, pode ser batata. Normalmente os corredores, principalmente de grupos de corrida, adoram ir em pizzaria no dia anterior, porém eu faço algumas ressalvas, né? A pizza no dia anterior, ela pode, para algumas pessoas, dificultar o processo digestivo, porque tem mais gordura, tem alguns embutidos, e não que eu seja contra a pizza em si, mas não é o melhor momento, né? É melhor que eu tenha uma refeição mais limpa, modo de falar, mas que tenha uma quantidade adequada de carboidrato, que é a prioridade. Eu preciso diminuir a quantidade de gordura pré-competição, para não dificultar o processo digestivo. Então, frituras, alimentos com molho, tudo isso vai atrapalhar o tempo de digestão. Não é tão interessante. Pode ser macarrão, pode ser purê, pode ser batata. A prioridade é isso. Então, se fosse para eu pensar de proporção, 2:1 de carboidrato para proteína. E essa proteína sendo o mais magra possível. Pode ser peixe, pode ser frango, ovo, não tem problema. Pode ser até carne vermelha, mas sem excesso de gordura, sem gordura, enfim. O Rafa, só para comentar, mas algo que a gente já falou até em outros episódios, né? Certo. Não faz teste antes da prova. Você sabe que eu fiz uma colinha aqui antes para poder pontuar a resposta. A primeira é em relação a carboidrato. Sim. E o tipo de alimento. Se é gorduroso, se não é gorduroso, enfim. O outro aspecto é isso. Não adianta vocês quererem conhecer um restaurante japonês, nada contra a comida japonesa, mas ou restaurante de comida mexicana, ou tailandês, não adianta fazer experiência num dia antes de competição, de prova, é a maior furada. Pode dar tudo certo, mas pode dar errado e a experiência pode atrapalhar demais. For para testar, vai uma semaninha antes, 10 dias antes. Ou faz a prova, que é o alvo lá, vou correr 10 km São José dos Pinhais, aí vocês saem para comemorar. Aí sim. O que tem que pensar? No pós, né? Já correu, já comeu carboidrato, descansou. Dependendo, as provas hoje em dia são muito cedo, né? Por conta de trânsitos, fora aquelas provas noturnas. E algumas pessoas eu percebo que tem muita dificuldade na refeição imediata à prova, né? Se for uma prova de 5 quilômetros e você vai acordar muito cedo, às vezes uma fruta, uma salada de fruta, uma granola com fruta, uma aveia, uma fatia de pão com mel, já me resolve o nosso problema. Entende? Eu preciso dessa resposta imediata, ou até um carbogel, se for o caso, né? Já me ajuda. Ou a maltodestrina, se for a dificuldade pela digestão. Então tem várias opções e estratégias que a gente pode adotar. E a quantidade varia, da quilometragem que vocês vão percorrer, do que vocês comeram no dia anterior, depende da estratégia que vai ser adotada. Então esse carboidrato é importante. Fez a prova, eu preciso que vocês se reidratem. A reidratação é um ponto importante, tanto no pós, mas principalmente no pré, né, que faz parte da pergunta de vocês. A hidratação adequada é chegar hidratado no domingo, que é o dia da corrida. Não sei se é no domingo, mas normalmente corridas de rua são domingo, né? Eu preciso chegar hidratado. Então a atenção que eu dou na quinta, mas na sexta e no sábado é fundamental. A urina tem que estar bem clarinha, de preferência transparente. Eu tenho que fazer uma média entre 40 a 50 ml por quilo de peso. Então, ficar muito atento nisso, nos dias que antecedem prova, para chegar bem hidratado com todos os eletrólitos. Depois da prova, pode tomar o isotônico, pode tomar a água de coco. Isso repõe até um pouco mais rápido, porque tem um pouquinho de carboidrato e já puxa um pouco mais essa resposta dos eletrólitos. Mas eu preciso dar atenção para a hidratação também, tanto no pré quanto no pós, né? A gente faz um cálculozinho de diferença. Provavelmente vocês não vão ter uma balança de imediato lá, mas aí a título de informação. A gente pesa antes, pesa depois do evento, para saber a diferença. E dentro dessa diferença eu faço um cálculozinho de uma constante, eu multiplico por 1,5. Que daí é o que você vai ter que estar repondo ao longo do dia. Se eu perdi 1 quilo, se eu perdi 1,5 kg, se eu perdi 2 quilos, aí eu faço essa... Anotou a fórmula aí, né? Anotou, né? Anota a fórmula para colocar já na próxima... Então são pontos importantes. Tanto a alimentação, que antecede prova no dia anterior, quanto a hidratação, são pontos que ajudam a que a prova seja um pouco mais contínua e que você tenha melhora na performance.
O Rafa, só quero complementar, assim, trazendo para a parte comportamental, porque, claro, a gente vai entender que a parte nutricional, ela também passa a ser comportamental, e trazer eles aqui, Sem dúvida. para falar um pouquinho sobre esses hábitos pré-competição. Vamos colocar aqui todo o comportamento meio que de risco, ele acaba tendo que ser extinguido pré-competição. Então, por mais que são jovens, mas a pessoa vai para uma festa de 15 anos, vai para uma baladinha, vai consumir um álcool, vai, sei lá, vai comer uma feijoadinha lá da avó, Exatamente. vai para um churrasquinho lá na casa do amigo e no outro dia ele vai ter que correr uma meia maratona. É isso aí. Eu conheço Então, pessoas que fazem isso. Então, assim, só para deixar claro, né, o quanto que, de novo, para a pessoa não fazer a testagem daquilo que ele está ingerindo ali. Ah, não, 2 dias antes, então eu vou começar a tomar 5 litros de água de coco ou fazer qualquer outra coisa nesse sentido. E assim como os comportamentos que ele vai ter, que, claro, no caso da nossa área, justificam em muito ou o aumento da performance. A gente fala muito aqui no podcast, né, sobre sono. Isso aí. Né, qualidade de sono, qualidade de tudo, que envolve ali aquela pré-competição, e de situações de risco. Daí eu estou brincando aqui com o termo, né, para falar que o risco é meio que tudo. Eu tinha um atleta, por exemplo, de tênis, de um pouquinho mais jovem que eles, né, de aproximadamente 15 anos, que teve um dia que ele me relatou que, não, um dia antes da minha competição, eu tento treinar umas 5 horas seguidas para cansar bastante, para chegar à noite eu poder dormir, e a minha competição é 8 horas da manhã. Olha só. Eu falei, legal, quem é que está te instruindo? O teu professor Quem precisa é de um professor. Quem é a fera que está te instruindo? Assim, para entender o quanto que várias pessoas que podem estar ouvindo e assistindo a gente agora, Sem dúvida. podem ter a mesma mentalidade. Cara, deixa eu cansar, deixa eu fazer comportamento que eu estou considerando aqui de risco, para que eu possa descansar melhor, para que eu possa ter uma melhor performance amanhã, né, e o quanto tudo isso que você está falando, além de ter que ser mensurado previamente, ele vai se misturar com outros Nesse caso comportamentos. específico, tem uma resposta fisiológica negativa, porque eu vou reduzir todo o meu estoque de glicogênio, né? Ou parte dele. E a E é talvez- o que vai me dar energia pro dia seguinte. Mas, e até a questão física mesmo, de recuperação. pico? Quanto É, tempo o a gente pico, demora né? para recuperar de um exercício extremo e outro? Né? Não dá tempo, não justifica. não faz sentido. É Né? isso aí. E por ambos os aspectos ali não faz sentido. E isso eu acredito que até agora, trazendo para a tua área, né, Marcelo? Para eles, por exemplo, né? Quando a gente falava da ultramaratonista, né? Falava do microciclo lá, né? O Dos- quanto que esses 2, 3 dias antes da prova não vai querer se matar de treinar e achar que esses 3 Exatamente. dias, fazer Exatamente. 3, 4, 5 quilômetros a mais que eu tô Não, acostumado. E outra, já vi esposa que não quer que o marido corra, ou enfim, que não dá muita atenção, levar o marido para bater perna no shopping. Querendo ou não, é um tipo de atividade. É um tipo. Ficar muito tempo em pé. Então, assim, claro, não estamos falando aqui de uma prova de 5 km, né? Sim. Talvez Coisa mais isso não curta, né? né? Mas prestar atenção nesses pequenos detalhes. O descanso faz parte do treinamento também, para a corrida. É fundamental. Exatamente. A recuperação, né? Além do que também a preparação muscular, né? Independente se é 2 km, se é 5, se é 10. Sábado à noite, aquele pagode, Exatamente. talvez não seja o melhor momento, Exatamente. né? E o quanto que é a questão do sacrifício, né? Eu tenho um atleta, por exemplo, de ciclismo, que ele fala, cara, se tiver festa no outro dia eu tenho competição, eu não vou. Tá certo. Não vou. Pode ser a festa que for. Assim, ele tem que levar a sério o propósito que que ele colocou para ele, né? Exatamente. Se ele começar a achar, não, mas eu não sou atleta, eu vou só para pede um pouco. Mas acaba levando isso aí. Eu acredito que assim, que esse pensamento acaba levando para outras áreas pessoais também. Ah, sim, sem O cara dúvida. que ele tem um dia a dia, um cotidiano, independente da área, concentrado, dedicado, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, ele vai levar isso a sério também. E a disciplina que a gente sempre fala aqui, Exato. né, Marcelo? O cara Exato. saber, é como eles, né? Ah, vai ter a prova, sabe como é que vai ser a semana, sabe a performance que ele quer ter muitas vezes, né? Não pular Pronto. treino, né? Tem a planilhazinha, já que eles fazem. Eu acho que eles fazem, né? Tem a planilha. Seguir a planilha. Porque alguém montou essa pensado. planilha pensando no treino dele. Pensado. Ah, mas eu queria colocar um dia a mais aqui porque eu gosto de correr. Eu sei, Esquece. mas não é para colocar. Exatamente. É que assim, Isso a tem um gente porquê. discute isso muito na nossa área, né? Ah, Tem gente que acha que quanto mais eu treinar, sem melhor. dúvida. por um lado, tem uma Faz razão, sentido, mas não total. mas não faz tanto Né? sentido. Porque quantidade não significa Não, qualidade. não. É Entende? verdade. Às vezes essa quantidade excessiva sem qualidade, sem estar dentro de uma periodização, vai te levar a lesão. É bíblico, né? Há tempo para tudo. Exato. Né? Exato. Exatamente. É o de intensidade, de menos intensidade. É assim, exato. é assim que Isso aí. funciona. Né? Renan e Nicole, querem complementar com algum comentário, uma observação, outra pergunta? Ainda a gente tem ali alguns minutinhos preciosos aí. Ah, não, fechou. Uma coisa até que o Rafael comentou,
que é uma coisa que eu tinha discutido com a Nicole faz um tempo, que como o nosso corpo reage de formas diferentes. Que uma coisa é ela ingerir algo e eu ingerir algo. Mesma coisa, eu consigo fazer meu treino com o gel de carboidratos. Ela já não consegue. Eu gosto de comer paçoca no intratreino. Ela já não consegue. Então é muito individual isso. E, né, queria também, né, aproveitar, já agradecendo, que acho que pegou bastante ponto, tinha bastante dúvida, né, por essa questão nutricional. Isso é legal. Pode falar, Nicole. Não, é mais isso mesmo, né? E a gente teve uma prova em específico que a gente saiu muito de rotina, tinha um aniversário que a gente acabou não querendo faltar. Renan ingeriu álcool depois de muito tempo, primeira vez antes de uma prova, e foi a única prova que o Renan passou mal durante a prova. Então a gente já viu que não dá para colocar coisa nova na alimentação, não dá para querer dormir mal, não dá para... A gente tirou a prova no dia da prova mesmo. Exato. O álcool é cruel. O álcool é cruel. Vocês são jovens também, mas vocês vão percebendo o que a gente conversou agora, que é o princípio da individualidade, né? Uma parte bem interessante da nutrição é isso. O treinamento também, um dos princípios do treinamento. Exatamente. Você vai se adaptando à condição que o teu organismo também vai respondendo, né? Não é porque eu acho legal consumir mel, que em outro momento a gente citou aqui, que o mel vai servir bem para todo mundo, né? Então tem gente que não suporta o sachê de carboidrato, o carbogel. Por quê? Porque incomoda, mas vamos tentar outra alternativa. Sim. Eu já tive paciente que teve, da natação no caso, ela era atleta, estava despontando num clube importante da capital e tal, e ela era velocista, né? Muita intensidade. Só que ela tinha um quadro chamado glicemia reativa, ou seja, hipoglicemia reativa, ou seja, ela, mediante a alta intensidade, a glicemia dela baixava a 40 mg por decilitro. Muito baixa. Para quem não sabe, 40 é muito baixa. Né? E aí a gente tem que arrumar uma estratégia para ela. E ela não suportava maltodestrina, que é uma coisa, pro paladar dela não ia bem. E aí eu apresentei a ela uma coisa que ela nunca consumiu, que era rapadura. Só que rapadura com água na piscina não ia dar muito certo. Coca-Cola tinha problema de refrigerante, são gases, atrapalha de repente para você colocar uma quantidade adequada. E aí eu apresentei também a ela o xarope de groselha. Nossa, uma coisa antiga, mas que na hora sustentou a glicemia. Sim. E aí, óbvio, como é muito concentrado, né, eu sabia que ela ia conseguir por poucos dias, porque a chance de enjoar é grande. Mas a parte boa da nutrição é isso, você tem um leque enorme de opções e você não precisa ir só no convencional, né? Aquela história de batata doce, frango, batata doce, frango, batata doce, frango. Não funciona isso para todo mundo e nem deve funcionar, né? Por isso que, assim, procurem orientação profissional, que eu acho que é legal. Por mais que o Renan esteja já adentrando a área, já tenha mais facilidade de achar informações adequadas e tal. E a Nicole, daqui a pouquinho, como médica, estudante de medicina, vai também ter acesso mais fácil a isso. Mas procurem ajuda profissional para poder orientar bem, assim como vocês já têm as planilhas de treino, para orientar a parte nutricional. Aí vai ajudar bastante. Fechou, Renan e Nicole. Queremos agradecer aí a questão de vocês, que gerou bastante debate aqui, foi bastante rico. Agradecemos e, claro, sempre estaremos à disposição aí para estar conversando. Muito obrigada pelo convite, pelo esclarecimento. Sim. Sucesso, boas provas para vocês aí. Muito benéfico. Valeu, gente, tudo de bom. Valeu, gente, obrigado. Um abração, valeu. Tchau, até. Tchau, boa noite. É isso aí, mais uma. Obrigado a todos vocês aí que estiveram conectados nesse nosso episódio. Fiquem atentos aí que os próximos já estão por perto. Obrigado, Rafa e Marcelo. Obrigado, assistam, compartilhem, né? Assinem o YouTube, o sininho lá, dá o like. Vai ter muito assunto aí, aí, tem mais assunto pela frente. É isso aí. Um abraço. Valeu. Tchau.